Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar 12 dicas para você apresentar, para você executar, para você caminhar, concluir e dar tudo certo aí no seu TCC. Vem comigo, vamos agora! Bom, 12 dicas são muitas dicas. Se você ver esse vídeo até o final, entender direitinho o que eu estou te falando, eu asseguro que a sua entrega e a sua jornada do TCC vai ser muito mais fácil. Então eu dividi em tópicos, eu vou fazer uma breve explicação de cada um e não se esqueça que se você mesmo assim tiver mais dúvidas, pode colocar aqui o seu comentário, a sua solicitação que a gente vai fazer de tudo para ajudar você nessa jornada, tá ok? Então vamos lá. O TCC, ou trabalho de conclusão de curso, é o trabalho final, aquele trabalho que algumas instituições cobram como requisito para que você se forme num determinado curso. Como eu falei num vídeo anterior, eu vou repetir, que às vezes você vê esse vídeo e não viu o anterior, mas é muito legal você saber que como o MEC tirou a obrigatoriedade daquele modelo, algumas instituições elas continuam adotando o TCC e muitas, e aí a linha que eu acho que se a sua instituição não faz isso, vale a pena você saber para correr atrás, é substituir aquele modelo antigo, que era mais entregue antigamente, por artigo científico. Mas a gente vai falar isso daqui. O primeiro passo que você tem que saber é entender as normas. Por quê? O que são as normas? As normas, assim, elas vão dizer, olha, essa instituição, ela aceita o artigo assim, com pré-textuais, se sim, se não, quantas páginas, qual é a letra, quais são os tópicos que tem que ter obrigatório, quais são os tópicos que são opcionais, qual é o tamanho de extensão, se é 10, 20, 30, 50 páginas, se tem que ter algum estudo de campo aplicado, se tem que ter alguns cursos aí na área de saúde ou química, pedem alguns estudos laboratoriais, a maioria para graduação não. Essas normas, essas normatizações, elas vão delimitar o primeiro aspecto para que você entenda o panorama que o seu TCC deverá estar encaixado. Então não adianta, como eu tenho visto alguns cursos, aprender a fazer TCC. É muito complicado hoje em dia você falar nisso porque não tem uma homogeneidade. Então você pode ter um TCC que na verdade é em formato de monografia e como eu falei, a grande tendência das instituições é que esse TCC desse modelo antigo com capa, contra capa, seja substituído por um artigo científico publicável ou artigo científico já publicado. Muitas instituições já estão fazendo isso porque, além de serem materiais mais compactos, eles publicados acabam auxiliando não só a vida acadêmica do aluno, como profissional e a nota, sabe aquela notinha lá do MEC do curso? É muito bom para a instituição, porque entende-se que a instituição está realmente produzindo ciência, fazendo o seu papel de colocar o conhecimento desse aluno que passou anos ali se dedicando numa prática ali social, seja para a sociedade local, seja para a sociedade toda, seja com soluções. Como que ela vai saber isso? Como que o MEC sabe isso nas avaliações? Através da publicação do artigo científico. E é assim desde a graduação até a pós-graduação. Então, é uma realidade que se você conseguir trabalhar nesse TCC, é uma coisa que vai lhe acompanhar o resto da vida. A segunda coisa é, se possível, sugira para a sua instituição, para o seu coordenador, para o seu professor, o artigo científico. Se você me perguntar agora, mas qual que é a diferença? Primeiro começa da extensão. Um artigo científico ele pode ter 10, 15, 20 páginas no máximo, não precisa ter mais do que isso.
O TCC, como era feito antigamente, chegava a 80, 100, 120 páginas. Então, qual é a diferença na questão do conteúdo final? A diferença é que o TCC, você esmiuça muito mais, você tem uma base teórica muito mais forte, você tem que fazer capítulos compridos, coisa que no artigo científico não é o intuito. Então, você consegue reduzir o espaço de tempo que você vai dedicar ali na questão de produção textual e aumentar na qualidade daquilo que realmente importa no seu trabalho. E como eu falei anteriormente, se você fazer um material ainda que seja passível de uma publicação, de você encaminhar para uma revista científica, vai lhe ajudar muito profissionalmente, se você deseja continuar a carreira acadêmica também, além de ajudar a instituição. Terceiro, uma coisa que ninguém faz pelo desespero, porque quando a primeira vez que chegam para a gente, para um Brasil que não tem costume de, a gente não é doutrinado, a gente não é acostumado, a gente não é ensinado a escrever cientificamente, então a grande tendência, quando pedem o TCC, é a palpitação no coração, aquele frio no estômago, aquela coisa ruim, aquele desespero total, aquela sensação que acabou o mundo. Mas, na verdade, não é. Só faz parte de um processo que você vai ter que aprender a estruturar um material acadêmico e você vai ver que você vai se enriquecer muito depois que você terminar essa jornada e também vai aprender que você vai precisar a vida inteira passar por isso. Então, respire e perca um tempo, eu não digo nem perder um tempo, invista um tempo fazendo o quê? Fazendo um projeto. Se a sua instituição não pede o projeto, não pede que você entregue o pré-projeto ou anteprojeto ou projeto antes de fazer o TCC de fato, não tem problema, você vai precisar dele para você. Por quê? Porque é nesse momento que você vai entender o seu problema, o problema que você está se propondo a resolver e traçar os seus objetivos. Isso vai ser fundamental para todo o trabalho científico que você desenvolver. Até mesmo é uma forma de dizer por que você está redigindo alguma coisa. Eu já vi, depois que o aluno aprende isso aqui, ele aprende a trabalhar com várias outras coisas na sua vida, que é a questão de você ter objetivos e trabalhar com algumas coisas dentro de metas, dentro de processos. Nesse processo de você pensar o problema e o objetivo, também é muito comum você perder noite de sonos e ficar divagando. Então, eu sugiro você pegar um caderno, ou se você é adepto a fazer tudo texto no celular, ou num arquivo Word, deixa lá, e ir anotando essas ideias para que não fique um looping na sua mente específico. Então, você vai pensar num problema que você tem que resolver. Então, eu estou na área da educação, meu problema é, sei lá, novas metodologias de avaliação com um grupo específico. Eu estou na área da saúde, meu problema é saber como se comporta determinada doença. Meu problema é saber o que tem com relação aos impactos da obesidade. Eu estou fazendo recursos humanos, administração, meu problema é saber a dificuldade ou as etapas de um processo seletivo, ou como eu garanto fazer isso. Enfim, você vai estudar alguma coisa dentro do seu curso e principalmente dentro da sua realidade, porque esse problema é fundamental que você conheça, que você participe dele, que você enfrente, que você tenha desafios, que você tenha contatos. Porque eu vejo muitos alunos que acabam por pensar assim, beleza, eu vou fazer um TCC. Escolhe uma coisa que não tem nada a ver ali com o seu meio, que ele não vai ter know-how, que ele não vai ter aptidão para saber detalhes do que acontece. E o que vai acontecer com isso? Vai se tornar uma jornada muito mais longa e muito provavelmente improdutiva, porque quando você não conhece um contexto, você cai na tentação, e certamente vai acontecer, de você fazer afirmações, buscar alternativas ou adotar pontos de linhas diferentes. Um exemplo claro disso é o que a gente vê
algumas instituições fazendo, ou alguns pesquisadores, ou algumas empresas. Ao invés de contratar pesquisadores locais para falar de um determinado problema, como cultura, geografia do solo, ela contrata uma empresa lá longe, ou uma faculdade lá longe, que não tem nada a ver, que não conhece a região, que não conhece cultura. E aí ela vai fazer um estudo e na hora que ela apresenta os dados não tem nada a ver. Por quê? Porque ela não conhece, ela não está ali inserida. Então não corra esse risco. Então investigue. É um tempo que você vai investir que vai fazer toda a diferença, porque vai delimitar, vai te centrar, vai te colocar a par de um problema real e na construção de objetivos que possam ser alcançados, ok? Então vamos lá. O quarto tópico que a gente separou para colocar para vocês é: compreenda e internalize, no sentido de você estar bem claro na sua mente a sua metodologia. Tá, beleza, professora, eu encontrei aqui meu problema, entendo, faz parte do meu contexto, eu vou conseguir contribuir, automaticamente eu encontrei os meus objetivos. Maravilha! Agora vem a grande questão, como você vai fazer isso? A metodologia nada mais é do que você apresentar como, tá? Quais são as ferramentas que você pode se pautar para aplicar o seu estudo. Vai ser uma revisão bibliométrica? Vai ser uma revisão sistemática? Você vai fazer um estudo de campo? Esse estudo de campo, ele vai precisar de comprovação de número de amostra? Você vai aplicar um questionário? Ele tem perguntas validadas? É um questionário já pronto? Quantas pessoas você vai entrevistar? Vai ser um estudo qualitativo? Vai ser um estudo quantitativo? Então, o problema, objetivo e metodologia tem que estar muito claro na sua mente. Na sua mente, não na mente do seu professor. Por quê? Existem alguns casos que o aluno fica com tanto medo dessa época que parece tão difícil, com tantas coisas para fazer, geralmente no final do curso, que acaba permitindo ou se omitindo nas orientações do professor. Só que nós, professores, temos um ponto de vista. O trabalho, para a gente já galgou alguns caminhos na frente e para a gente tem muitas coisas que podem parecer mais fáceis de serem executadas. No entanto, se essa metodologia ela é definida pelo professor e não por você, dentro das suas possibilidades, você pode inviabilizar o seu estudo. Então, eu vou fazer uma pesquisa com alunos, com um diretor de uma empresa, uma pesquisa de campo. Veja se você está entendendo essa metodologia, se cabe na sua agenda de tempo, se você vai saber tratar os resultados que você coletar. Se não, pare, volte um pouquinho, respire, encontre um problema, encontre o objetivo dentro de uma metodologia que você consiga aplicar. Isso é fundamental. Esse processo, eu costumo dizer que é o mais difícil. Difícil no sentido de quê? De energia que você vai gastar pensando em possibilidades dentro do seu tempo, do interesse do professor, do interesse da sociedade. Só que depois que ele estiver bem definido, você vai se apropriar de uma forma do seu trabalho que você não vai mais precisar ficar desesperado, você já vai estar garantido e vai conseguir terminar com êxito, com 10, com artigo publicado e sem grandes problemas, tá ok? Vamos para a próxima etapa. 5. Siga uma agenda possível e fácil. Tenho visto algumas reportagens, algumas coisas. Você consegue fazer o TCC em 5 dias. Você consegue fazer o TCC em 1 semana. Tome cuidado com isso. Se você é uma pessoa que está buscando, na sua formação, ser um profissional ético, ser um profissional de moral e de valor, realmente saber o que você está fazendo, é quase impossível. Não digo que seja impossível, mas assim, é muito difícil que você consiga fazer alguma coisa que responda a um problema, que consiga contribuir para a sociedade, ou até que seja um artigo científico publicável, dentro de um espaço assim, de qualquer jeito. Hoje as instituições estão mais preparadas para atender uma demanda que vem de um material ruim. E isso
você não quer fazer, certo? Então, quando você se programar a fazer o seu TCC, veja quais são suas agendas para trabalhar dentro da pesquisa, dentro do próprio pensar, dentro da solução, dentro da organização, qual é a sua facilidade de escrita, se tem ou não. Faça uma agenda possível. Eu vou ler um artigo nesse final de semana. Eu tenho atividade, eu tenho igreja, eu tenho filho, eu tenho pendência no trabalho, eu tenho outros trabalhos da faculdade pendente. O que eu vou fazer esse final de semana? Não, vai sobrar uma agenda domingo à tarde. Domingo à tarde eu vou ler. Domingo à tarde eu vou pesquisar. Então, não tente fazer agendas mirabolantes que você vai ficar 3 dias, como eu vejo muita gente fazer. Vou aproveitar o feriado que eu vou ficar em casa e nesses 3 dias eu vou resolver o TCC. Não vai fazer. Faça essa agenda e siga uma agenda possível, tá? Então, deu aquele horário, vai fazer aquela atividade programada para o seu TCC. O 6º é pesquise seu material teórico. Uma das coisas que a gente começa a observar aí no decorrer da prática da docência é que o aluno, tem muitos alunos que eles não fazem uma pastinha, eles não fecham uma base teórica, eles vão absorvendo fontes. O colega manda, o professor manda, pega uma reportagem, manda daqui, saiu dali. E aí, às vezes, pega no celular, não coloca numa pastinha. É muito importante que você pesquise o seu material teórico em fontes confiáveis, materiais científicos, em revistas científicas, em bases de dados científicas, e que você organize esse seu material num único ponto, porque você pode perder e você pode precisar dele depois, especialmente para citações. Eu já vi gente pegando material, vai pegando o texto, vai colocando, esquece de fazer a citação e esquece de onde está o material e depois não acha. Aquele material enorme, às vezes até bonito, que acaba se perdendo por falta de cuidado simples. E um desses cuidados é justamente a pesquisa do material, e aqui envolve o 7 também, que é a organização desse material todo numa pasta. Separe lá, se você trabalha no celular, se você trabalha no computador, eu acho difícil. Eu, particularmente, não consigo formatar um artigo no celular. Tem gente que eu já vi fazendo, essa juventude aqui, acontece cada coisa que é melhor não falar, né? Mas eu ainda prefiro formatar o artigo no computador. Então, coloque todo o seu material numa pastinha, ou no seu computador, ou no seu celular. Só que todo o material que você usar para o seu TCC, ele tem que estar guardado, porque você vai precisar. Então, você vai colocar tudo numa pasta. O que você vai fazer aqui? Na dica 8, você vai nomear o seu arquivo. A maioria dos arquivos estão em PDF, mas independente da extensão, se for PDF, se for Word, você vai nomear o seu arquivo com o último nome do autor e com o ano. Por quê? Eu vou colocando tudo numa pastinha. Tenta achar de novo. Se você está com 50 materiais numa pastinha, cada uma vem com o nome de um computador. Pensa a dificuldade de você encontrar isso depois. Então, o jeito mais fácil que eu acho de fazer, eu tenho aplicado isso nas minhas pesquisas dos alunos e funciona super bem, é colocar o último nome. Por exemplo, se for o meu nome, você vai colocar o último nome, vai nomear, né? Clica lá em renomear, coloca o último nome e o ano. Por quê? Porque o meu nome ainda é mais diferente, mas nomes como Silva, Santos, Duarte, Gomes, você pode ter 3 pessoas, 10 pessoas com o mesmo sobrenome e uma das diferenças é o ano. Mas, professora, eu tenho 2 Silva e 2 anos de 2019. O que você vai fazer? Vamos colocar Silva, vírgula, 2019, 2019, A. O outro você vai colocar Silva, vírgula, 2019, B. Se for mais de um autor, você já nomeia. Silva et al. 2019, porque senão vai ficar muito grande a extensão do arquivo. Se você sabe que ele está com et al. Ali no nome do arquivo, você já sabe que é mais de um autor. Também é uma diferença.
Desta forma, se você citou lá no seu texto quando você escreveu, de acordo com o Dendasc 2020, blá, 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 e por um acaso aquela parte ficou plagiada e você quer voltar lá no artigo para ver se a ideia é a mesma, ou como que você vai citar, qual foi a página que você tirou, você vai direto. Então, você vai economizar um tempo valiosíssimo e efetivar a qualidade do seu material. 9. Se tiver dificuldade para escrever, faça resumo. Lembre-se, a gente não foi treinado a escrever. Então, se você tem dificuldade, treine, coloque esses materiais que você vai usar, 10, 20, 30 materiais, leia e já faça o resuminho. Leia e já faça o resuminho. Em muitos casos, o próprio resumo já vai servir de texto para o seu TCC, tá ok? 10. Faça um esboço do material início, meio e fim. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo agora que é sobre motivações e percepções de alunos do ensino médio. Então, o que eu quero falar? Eu quero saber quais as percepções, como que se dão essas motivações. Então, você vai fazendo um tópicozinhos para seguir. Motivações, percepções. Aqui eu vou falar isso, eu vou fazer uma entrevista assim. Então, você faz um esboçozinho do começo, meio e fim que deve passar ali o seu material. Isso vai lhe ajudar na questão do foco, certo? E aí, o que a gente tem aqui? 11. Use linguagem acadêmica. É muito comum, isso é motivo de reprovação, não só na revista que eu estou à frente, mas também nas bancas que eu tenho visto, ou quando o aluno traz para o professor, é o aluno usar uma linguagem coloquial ou às vezes muito enfativa, como se ele fosse dono da verdade absoluta. A gente tem por tendência esse mau hábito de achar que a gente é dono da verdade absoluta, mas no material científico isso não pode existir. Então, quando você fizer alguma afirmação, lembre-se que você tem que ter base para isso, procure se distanciar, tratar do material como pesquisador, não colocando suas teorias como é um absurdo, essa atitude, é um absurdo, como os professores... Não, isso não existe. Na linguagem científica, acadêmica, tem que existir respeito e distanciamento do autor com relação ao seu objeto, com relação ao seu estudo, no sentido que ele tem que deixar para o leitor e para a sociedade uma forma de contribuição e não colocar ali sua percepção, sua ideologia, porque tem que estar tudo comprovado, tudo embasado. Então, se você ainda não sabe, se você ainda não teve essa aula, o que é difícil, porque todos os cursos têm como base essa estrutura de texto, se policie nisso. E, por fim, revise o artigo antes de entregar. É comum que todos nós tenhamos pequenos errinhos, erros de português, erro de concordância. Então, tenha cuidado, é o seu material, é o seu nome, dê uma revisada, peça para alguém revisar, peça ajuda para alguém ler, para ver se o seu material está inteligível, se ele está com uma linha de começo, meio e fim, e pode ser considerado um material acadêmico ali de valor, tá certo? 12 dicas, eu espero ter ajudado bastante, são todas dicas fundamentais e qualquer coisa, entre em contato conosco. Um abraço!